Em um jantar de sábado na casa de um líder fariseu proeminente, onde Jesus estava sendo observado criticamente por seus anfitriões, um dos convidados fez comentário que parecia piedoso à superfície: "Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus." Esta exclamação, provavelmente destinada a demonstrar ortodoxia religiosa e criar atmosfera de piedade confortável, provocou de Jesus uma das parábolas mais desafiadoras sobre inclusão e exclusão no reino de Deus. A parábola da grande ceia, registrada em Lucas 14, 15-24, com paralelo em Mateus 22, expôs a hipocrisia de presumir participação no banquete messiânico, enquanto se rejeitavam os convites de Deus. Certo, homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Jesus começou com imagem familiar de banquete elaborado. No mundo antigo, banquetes eram eventos de importância social imensa, demonstrações de riqueza e generosidade, oportunidades para fortalecer alianças e exibir status. Uma grande ceia implicava não apenas abundância de comida, mas número substancial de convidados, preparações extensivas e significância social considerável. O anfitrião convidou muitos. O convite era amplo e generoso, não restrito a círculo pequeno de elite. No costume do primeiro século, convites para banquetes importantes eram frequentemente emitidos em duas etapas: convite preliminar enviado com antecedência, seguido por convocação final, quando a refeição estava realmente preparada e pronta para ser servida. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados: "Vinde, porque tudo já está preparado." Este era o segundo chamado menos a convocação final. Os convidados já haviam aceito o convite preliminar. Agora eram informados que o momento havia chegado. Tudo já está preparado. Enfatizava a completude dos preparativos. Os animais haviam sido abatidos e cozinhados. O vinho estava servido. As mesas estavam postas. Não faltava nada. O banquete aguardava apenas a presença dos convidados. No contexto espiritual, isto representa a plenitude dos tempos, quando Deus enviou seu Filho. O banquete messiânico, menos a salvação através de Cristo, estava completamente preparado. Não faltava nada para a redenção da humanidade. O convite era para vir imediatamente e participar. Mas então veio reviravolta chocante. Não obstante, todos, a uma, começaram a escusar-se. A resposta universal foi recusa, não gradualmente ou esporadicamente, mas unanimemente todos. A uma e imediatamente começaram, os convidados ofereceram desculpas. A frase escusar-se, paraiteomai, em grego significa pedir para ser dispensado, oferecer desculpas para não comparecer. Jesus então detalhou 3 desculpas específicas, representativas de categorias mais amplas de rejeição. Disse-lhe o primeiro: "Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado." Esta desculpa centrava-se em aquisição de propriedade. O homem havia comprado o campo e alegava a necessidade urgente de inspecioná-lo, mas a desculpa era transparentemente fraca. Ninguém compra propriedade significativa sem inspecioná-la primeiro. A inspeção deveria ter precedido a compra, não seguido, e mesmo se houvesse razão legítima para a inspeção pós-compra, certamente poderia esperar algumas horas até após o banquete. A necessidade alegada era fabricada. Priorização de preocupações materiais sobre compromisso social e honra ao anfitrião. Outro disse: "Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me tenhas por escusado." A segunda desculpa era similar: menos aquisição de equipamento agrícola, 10 bois, equipamento substancial para a fazenda grande e alegada necessidade de testá-los. Novamente, a lógica era absurda. Ninguém compra 10 bois sem testá-los primeiro. E certamente, testar bois não era a atividade que não podia esperar. Ambas as primeiras desculpas centravam-se em preocupações econômicas, propriedade e equipamento. Investimentos e empreendimentos comerciais representam a absorção em negócios e finanças que deslocam compromissos espirituais. Jesus já havia advertido: "Ninguém pode servir a 2 senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas." Mateus 6:24. E outro disse: "Casei-me e por isso não posso ir." A terceira desculpa era diferente em natureza, mas similar
Em efeito, este homem alegava que casamento recente tornava a participação impossível. Note que ele não disse: rogo-te que me tenhas por escusado como os outros. Ele simplesmente declarou: não posso ir, como se o casamento criasse impossibilidade absoluta. Mas isto também era desculpa fraca. O convite preliminar havia sido enviado com antecedência suficiente. Se ele estava planejando casamento, poderia ter informado o anfitrião antecipadamente. E em cultura que valorizava hospitalidade e honra altamente, trazer sua nova esposa ao banquete seria não apenas aceitável, mas apropriado. Esta terceira desculpa representa como relacionamentos humanos legítimos menos casamento, família, amizades, podem se tornar ídolos que nos impedem de responder a Deus. Jesus ensinou: quem ama pai ou mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama filho ou filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. O padrão é claro. Cada convidado tinha preocupação legítima, menos propriedade. Negócios, casamento, nenhuma era intrinsecamente má, mas todas foram priorizadas acima do banquete, usadas como desculpas para rejeitar convite do anfitrião. E todas as desculpas eram fundamentalmente inadequadas. Menos nenhuma criava impossibilidade genuína de participação. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. A reação do anfitrião foi ira justificada. Ele havia preparado generosamente, convidado amplamente e esperado razoavelmente que os convidados honrassem seus compromissos. A rejeição universal era insulto grave. Mas em vez de cancelar o banquete, ele redirecionou radicalmente os convites. Sai depressa comunicava a urgência para as ruas e becos da cidade. Indicava lugares onde marginalizados sociais podiam ser encontrados. Não praças públicas respeitáveis, mas cantos obscuros, onde pobres se reuniam. Os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Esta era a lista dos socialmente excluídos e fisicamente debilitados. Na cultura do primeiro século, tais pessoas eram frequentemente consideradas impuras, evitadas pela sociedade respeitável, excluídas de participação em eventos sociais importantes. Alguns interpretavam deficiências físicas como evidência de pecado ou julgamento divino, mas o anfitrião, especificamente, convidou estes marginalizados. Aqueles que nunca teriam esperado o convite, que normalmente seriam excluídos, que não tinham meios de retribuir, estes foram chamados para banquete. Esta era a graça radical. Inclusão revolucionária, disse mais o servo. Senhor, feito está, como mandaste, e ainda há lugar. O servo retornou, tendo executado as ordens, mas o salão ainda não estava cheio. Havia capacidade para mais convidados. O banquete estava preparado para número maior. Todos os lugares deviam ser preenchidos. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. A segunda onda de convites foi ainda mais radical. Não apenas ruas e becos da cidade, mas caminhos e atalhos, estradas rurais fora da cidade onde viajantes, sem teto, e até guentios podiam ser encontrados. Obriga a todos a entrar não significa coerção violenta, mas persuasão urgente. Na cultura oriental, pessoas de baixo status frequentemente recusariam convites de pessoas importantes por senso de indignidade. O servo deveria insistir, superar objeções, persuadi-los de que o convite era genuíno e sério. A determinação do anfitrião para que fique cheia a minha casa revelava que o propósito do banquete seria cumprido. Se os originalmente convidados recusaram, outros tomariam seus lugares. O salão seria preenchido, se não por elite respeitável, então por marginalizados agradecidos. Jesus concluiu com declaração solene: porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. A exclusão era final e autoimposta. Aqueles que recusaram o convite por preocupações terrenas seriam permanentemente excluídos da celebração. Esta parábola tinha implicações explosivas no contexto onde foi pronunciada. Os fariseus e líderes religiosos eram os convidados originais. Israel tinha privilégio de revelação divina.
herança abraâmica, promessas messiânicas. Mas quando Cristo veio e o banquete do reino foi preparado, eles o rejeitaram por absorção em tradições religiosas, preocupações econômicas e estruturas sociais estabelecidas. Os pobres, aleijados, cegos e coxos representavam publicanos, pecadores e marginalizados sociais que Jesus ativamente ministrava e que respondiam ao Evangelho. Os de caminhos e atalhos representavam gentios menos considerados fora da aliança, mas agora convidados a participar do banquete messiânico. A parábola ensina verdades múltiplas. Primeira, privilégio religioso não garante participação no reino. Aqueles primeiros convidados tinham acesso prioritário, mas o perderam através de rejeição. Herança abraâmica, conhecimento das Escrituras, práticas religiosas, menos nada disso. Assegura salvação se não há resposta ao convite de Cristo. Segunda, preocupações legítimas podem se tornar desculpas ilegítimas. Propriedade, negócios, casamento, todos são dons de Deus, mas quando deslocam Deus do centro, tornam-se ídolos. Como Jesus advertiu, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas 14:26. Terceira, o reino de Deus é caracterizado por inclusão radical de marginalizados. Aqueles excluídos pela sociedade respeitável são bem-vindos por Deus. A graça não vai primeiramente aos autossuficientes, mas aos desesperados. Não aos respeitáveis, mas aos rejeitados. A parábola da grande ceia nos confronta com urgência de responder ao convite de Deus sem demora e sem desculpas. Tudo está preparado. O banquete está pronto. Cristo completou a obra de redenção. O convite é: vinde, porque tudo já está preparado. Não permita que preocupações legítimas se tornem desculpas para rejeitar Cristo. Não presuma que privilégio religioso garante entrada. Não adie resposta pensando que haverá sempre oportunidade futura. O banquete está acontecendo agora. Os lugares estão sendo preenchidos. E aqueles que recusam o convite descobrirão que exclusão é final. Mas para aqueles que se veem como pobres, aleijados, cegos e coxos espirituais menos marginalizados, indignos, excluídos, a boa notícia: você é especificamente convidado. Sua indignidade não é barreira, é qualificação. Venha sem demora. O banquete aguarda.